Olá, o nosso convidado é o Ministro da Economia na Guiné-Bissau. Vamos falar de uma apresentação voluntária que tem a ver com as metas globais, feita aqui no Fórum de Alto Nível que está a decorrer nas Nações Unidas esta semana. É muito bem-vindo a esta conversa, Ministro. Vamos falar desta apresentação que antes contou com uma consulta nacional aos guineenses. O que é que a Guiné-Bissau traz para o mundo, falando de avanços e desafios para cumprir metas globais? Muito obrigado. Portanto, esta revisão tem como base uma auscultação muito ampla que foi feita a nível de todo o território nacional, né, de 9 regiões, incluindo Bissau. Né, foram ouvidos diferentes personalidades a nível regional, né, ao nível mesmo das organizações internacionais, da sociedade civil, do setor privado. Tudo isso acabou de culminar no relatório que foi elaborado, que eu tive a oportunidade de apresentar ontem. Portanto, este relatório essencialmente evidencia, né, os principais progressos que a Guiné-Bissau, né, conseguiu ao longo da implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Também apresenta desafios e os próximos passos, né? Trabalhos ainda a realizar para podermos atingir a meta em 2030. Portanto, a Agenda 2020 e 2030. Portanto, em relação ao progresso, podemos destacar em vários setores, né? Por exemplo, iniciando com o ODE1, que é a questão de pobreza, né? Aí podemos destacar que há uma redução muito significativa do nível da incidência da pobreza, né, a nível da Guiné-Bissau. Portanto, a nível de educação e saúde, né, também há progressos muito importantes. Né? Por exemplo, a nível de saúde, há melhoria dos principais indicadores do setor da saúde. Estou-me a referir, por exemplo, à taxa materna, né? Há uma redução quase metade, né, da taxa materna. Em termos da taxa de infantil, ainda continua elevada, mas há um progresso. Em termos de taxa de incidência do paludismo, também há uma evolução bastante favorável. A nível do setor da educação, aí também vamos constatar, sobretudo, o aumento da participação das despesas públicas, né, a nível desse setor, o setor da educação. Ainda continua a haver muitos desafios a nível do setor da educação. Temos o problema de greves recorrentes a nível do setor dos professores, mas é uma situação que nós temos vindo a ultrapassar. Ainda continua a haver problema de infraestruturas escolares, né, que é preciso investir, né, para poder melhorar e aumentar o nível das infraestruturas a nível da Guiné-Bissau. Falamos de vários temas. O da educação é em si um mundo, não é verdade? Mas há o problema das instituições também, em que se destaca, por exemplo, a situação com o Parlamento neste momento. Quando lhe perguntam aqui na ONU o que é que se está a passar, como é que responde? Neste momento, o país está a funcionar muito normal, né? Há um governo de iniciativa presidencial, né? E o país está a funcionar com a maior normalidade possível. E há um fator aqui muito importante, tanto que é a economia. Portanto, estamos em momento de recuperação, o mundo está em turbulência, como várias vezes diz o secretário-geral. É preciso retomar de forma muito acelerada. Em termos económicos, como é que o país conta fazer frente a estes choques todos? Nós tivemos a oportunidade de elaborar o Plano Nacional de Desenvolvimento, que é o segundo documento estratégico da Guiné-Bissau, com um horizonte de 2020 a 2023. Portanto, este plano visa atacar, portanto, recuperar a economia depois da Covid, né? E assim como os choques externos que temos vindo a confrontar. Portanto, neste momento, o plano está em implementação, né? Está a ser implementado. É um documento que foi aprovado
a nível da Assembleia Nacional Popular, que visa essencialmente, criar uma situação de prosperidade para a Guiné-Bissau, e fazer uma transformação profunda da Guiné-Bissau. Portanto, este plano está a ser implementado e tem como principais pilares, portanto, vamos falar, por exemplo, a nível da biodiversidade, das infraestruturas, a nível do capital humano, que é importante criar essa capacidade, e também há uma parte muito importante que tem a ver com os motores do crescimento. Estamos a referir setor agroindústria, setor do turismo, que é um setor fundamental para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Portanto, é verdade que a recente crise que o mundo está a atravessar, com a crise da guerra Ucrânia e Rússia, tem vindo a afetar praticamente todos os países, e a Guiné-Bissau não pode ser a exceção. Está-se a assistir a um aumento dos preços dos produtos da primeira necessidade, mas o governo tem vindo a fazer face a essa situação com um conjunto de medidas que tem vindo a tomar para atenuar o impacto a nível da população. Portanto, a nível de atração do investimento privado, temos vindo já existem alguns mecanismos, instrumentos foram criados a nível da Guiné-Bissau. Estou, por exemplo, a referir a Lei da Parceria Pública-Privada, que é um instrumento importante que vai nos permitir mobilizar investimentos estrangeiros. Temos um Código de Investimento Estrangeiro, que é um código também muito atrativo e que vai nos permitir, nos próximos tempos, mobilizar mais investimento. Mas é preciso dizer que toda essa visibilidade que vem se assistir a nível da Guiné-Bissau, com a recente assunção da Guiné-Bissau como presidente da CEDEAO, que é um elemento extremamente importante a ter em conta, tudo isso vai criar um clima melhor, um clima bastante propício para o investimento estrangeiro. Portanto, isso para nós é extremamente importante poder tirar benefício dessa nossa presidência a nível da CEDEAO. E é mesmo nesta presidência que eu queria me focar agora para a última questão. Estamos a ver que esta visibilidade que se busca a nível internacional, enfim, está a sair a todo custo. Estava há dias atrás com o presidente em Lisboa, portanto, na Conferência dos Oceanos, e nota-se este esforço para retomar a economia do país. Fala aqui da presidência da CEDEAO, esta visibilidade que se pretende, mas internamente sobre os desafios institucionais, sobre levar esperanças aos jovens, inclusão para as mulheres, emprego para estes setores que têm estado em greves recorrentes. O que é que acha que é preciso acertar um pouquinho mais em termos institucionais? Qual vai ser a prioridade para ter as coisas estáveis outra vez? Guiné-Bissau, neste momento, é um país estável. Podemos dizer, efetivamente, que a Guiné-Bissau é um país que está a gozar da estabilidade. Desde a assunção do nosso presidente, Umaro Sissoko Embalo, a magistratura de influência que ele tem neste momento a nível do mundo, portanto, estamos a conseguir uma relativa estabilidade a nível da Guiné-Bissau. E essa estabilidade é fundamental para o relance da economia nacional. Portanto, havendo essa estabilidade, vamos conseguindo gradualmente avançar a nível da economia. É verdade, como referiu, a questão da juventude, o problema do emprego juvenil é um desafio, mas isso passa não só a nível das instituições estatais, mas, sobretudo, criar mais oportunidades para o setor privado. Permitir que o setor privado possa investir e possa dar emprego a jovens. Um outro aspecto que é importante continuar a investir é na formação do capital humano. É importante ter essa formação do capital humano, porque não basta as pessoas criarem as empresas, é preciso terem competências, conhecimentos para poderem gerir as empresas. Portanto, é nesse quadro que nós pensamos que há toda a possibilidade de, num curto espaço de tempo, com as potencialidades que a Guiné-Bissau tem, de podermos mudar o rumo da situação que existe na Guiné-Bissau. 7 anos para cumprir os ODS. Quais são as prioridades, já para fecharmos a nossa conversa, ministro? Portanto, para cumprir os ODS, como ficou patenteado na nossa apresentação, há um conjunto de medidas que é preciso tomar.
Portanto, é preciso melhorar a nossa base estatística. Constatamos que nem todos os ODS conseguimos ter as informações estatísticas para poder mostrar o estado de avanço desses ODS. Portanto, é preciso investir, né, e melhorar a nossa base estatística para permitir avaliar melhor o estado de implementação dos ODS na Guiné-Bissau. Portanto, é preciso também, né, criar mecanismos de seguimento, né, seguimento e implementação dos ODS na Guiné-Bissau. Portanto, é preciso um conjunto de trabalho, criar plataforma que permite, né, uma sinergia de todos os atores que trabalham na implementação dos ODS. Estou-me a referir não só o governo, portanto, o governo, os organismos internacionais, a nível também da sociedade civil, a nível do setor privado. Aliás, a nossa delegação, né, evidencia isso, né? Para além dos membros do governo, estão aqui comigo, né, membros da sociedade civil e membros do setor privado. Portanto, é preciso essa sinergia, né, para podermos, de facto, avançar no momento de implementação dos ODS. Um elemento importante continua a ser o aspecto financeiro. O financiamento e o desenvolvimento continua a ser uma preocupação, uma grande preocupação para a Guiné-Bissau. Portanto, é preciso ter mais recursos para podermos continuar a implementar os ODS. Portanto, 7 anos ainda é um tempo muito longo, mas é preciso ter essas condições para podermos melhorar o nível da implementação dos ODS na Guiné-Bissau. Há progressos que são visíveis, né, em todas essas áreas que nós referimos, nomeadamente educação, saúde, a nível do género, né, a nível mesmo do clima, né, das alterações climáticas. Portanto, há um grande avanço, mas é preciso recursos para poder continuar a implementar e poder atingir os objetivos na perspectiva 2020-2030. Espaço para a lusofonia, nesta cooperação, nestas ambições? Por que não? A nível da lusofonia, há uma visão estratégica comum. Estamos a trabalhar, né, a nível da CPLP, né, com os outros países, né, nomeadamente para ter uma visão estratégica comum, né, em termos da nossa implementação dos ODS. Muito obrigado.